Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que no relatório final da CPI da Covid, o presidente Jair Bolsonaro vai ser indiciado por 11 crimes. Os Estados Unidos vão suspender todas as restrições de viagens internacionais a partir do mês de novembro. E o filme Deserto Particular vai representar o Brasil no Oscar no ano que vem. Sara, sou eu, Daniel. Eu atravessei o país inteiro pra te ver e eu não vou embora daqui até te encontrar. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. Abre essa edição falando da CPI da Covid porque tem novidade. O relator da CPI, Renan Calheiros, vai sugerir que o presidente Jair Bolsonaro seja indiciado por 11 crimes. Como você deve saber, no final da CPI vai ser entregue um relatório que vai apresentar todos os crimes que foram cometidos durante a pandemia e também quais pessoas devem ser responsabilizadas. E essa lista já está definida, mas Renan Calheiros ainda vai se reunir com senadores da comissão antes de ler o relatório final na terça-feira. Só que o senador adiantou alguns pontos hoje durante uma entrevista ao Jornal da CBN. Renan Calheiros disse que o presidente da República deve responder, inclusive, pelo crime de homicídio comissivo. Crime de charlatanismo, prevaricação, que foi aquele que ocorreu por ocasião da conversa com os irmãos Miranda, crime de genocídio de indígenas, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade e homicídio comissivo por omissão, que significa, em outras palavras, o presidente da República ter descumprido seu dever legal de evitar a morte de milhares de brasileiros durante a pandemia. E sobre esse assunto, a nossa repórter de Brasília, Thaís Oliveira, apurou que também devem aparecer nesse relatório os nomes do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, o deputado federal Osmar Terra, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E Renan Calheiros ainda estuda pedir um indiciamento do ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. E o relator também quer que o ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, seja indiciado, mas não há um consenso entre os senadores. Isso porque, na época, o general era coordenador de uma espécie de comitê da Covid, mas hoje ele é ministro da Defesa e o indiciamento dele pode gerar ali um clima de mal-estar com as Forças Armadas. Já em outra frente, Renan Calheiros também já definiu que vai pedir o indiciamento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por 7 crimes, como epidemia com resultado de morte, incitação ao crime, emprego irregular de recursos públicos, prevaricação, comunicação falsa de crime, genocídio de indígenas e crimes contra a humanidade. Quando foi indicado para o cargo de ministro, levou para o Ministério da Saúde mais de 60 militares sem nenhuma formação em saúde pública, né? Em plena pandemia. Desses 60, 26 ocuparam cargos de direção no Ministério da Saúde. E deu no que deu, né? O presidente da República teve que criar um gabinete paralelo que fazia a formulação, a doutrina da imunização de rebanho, que eles todos defendiam. O ex-secretário executivo do Ministério, o número 2 de Pazuello, Elcio Franco, também vai estar no relatório por crimes como improbidade e prevaricação. Bom, hoje não teve depoimentos da CPI, como eu falei, mas os senadores se reuniram e eles decidiram cancelar o depoimento do médico Carlos Carvalho, que está elaborando o relatório da Conitec que contraindica medicamentos como a cloroquina e a ivermectina. Então agora, na segunda-feira, quem vai ser ouvido vai ser o representante do Conselho Nacional de Saúde na Conitec, o Nelson Mussolini. Ele representa a indústria farmacêutica.
A nossa reportagem também conversou com o senador Humberto Costa, do PT, sobre essa convocação. E ele lembrou que durante os 2 depoimentos na CPI, Marcelo Queiroga ficou insistindo que não ia se posicionar sobre temas polêmicos, como o uso do kit Covid, porque esse assunto seria discutido justamente na Conitec. Todos sabem que esse estudo para certificar que cloroquina e outros medicamentos não têm utilidade, ele era desnecessário, mas o próprio ministro da Saúde colocou isso como uma coisa relevante para uma posição final do Ministério, retirando qualquer referência à cloroquina. E no momento em que o relatório praticamente está pronto, a decisão não é tomada. Nós queremos saber justamente se houve interferência política nisso. Depois do depoimento de Mussolini, na segunda-feira, a CPI vai fazer uma audiência pública com órfãos, viúvas e vítimas da Covid-19. Vacina Sim. No Vacina Sim de hoje, a notícia vem lá dos Estados Unidos, mas pode ter um impacto aqui no Brasil, porque o painel consultivo de vacinas do FDA, que é uma espécie de Anvisa americana, decidiu recomendar por unanimidade doses de reforço da vacina de dose única Janssen. O comitê apoiou as vacinas para todos com 18 anos ou mais que tenham tomado a dose única há pelo menos 2 meses. E essa sessão aconteceu um dia depois do mesmo comitê ter votado para conceder uma autorização de emergência para um reforço de meia dose da vacina da Moderna, com aplicação pelo menos 6 meses após a segunda dose. E uma decisão final da FDA sobre o reforço da Moderna pode chegar dentro de alguns dias. Essa notícia que eu contei para você é importante porque geralmente o Brasil costuma seguir determinações acatadas pela agência reguladora americana, mas por enquanto a Anvisa não se posicionou sobre esse assunto. Momento de falar sobre a pandemia. O Observatório Covid-19 da Fiocruz divulgou hoje um novo boletim científico em que defende medidas como a cobrança do passaporte da vacinação e o uso de máscaras para todo o país. Segundo esse grupo científico, a manutenção destas medidas, além da avançada cobertura vacinal do país, é que podem garantir o sucesso do controle da pandemia. O boletim da Fiocruz recomenda que, com os níveis atuais, com menos de 50% da população com esquema vacinal completo, o Brasil também deve adotar o passaporte vacinal como uma política pública. E dessa forma, acreditam os técnicos, vai ser estimulada a vacinação e a proteção coletiva. E com isso, vai ter mais segurança na retomada das atividades. E um fator que chama a atenção é que nas 2 últimas semanas, a velocidade na queda de indicadores de novos casos e mortes por Covid desacelerou. Agora, em relação à ocupação de leitos de CTI Covid, os patamares seguem baixos em todo o país. E os estados que preocupavam mais, como o Espírito Santo, tiveram melhoras nesses índices. E ainda foram registradas reduções na ocupação de leitos de UTI em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás e também em outros estados. E a taxa de letalidade no Brasil está atualmente em torno de 3% e permanece alta em relação a outros países que adotam medidas de proteção coletiva e também fazem a testagem de casos suspeitos. E falando sobre o Rio de Janeiro, pela primeira vez desde o início da pandemia, a situação da cidade do Rio está controlada. Isso foi o que disse o secretário de Saúde, Daniel Sorans, diante da queda sustentada dos indicadores da Covid na cidade pela 4ª semana seguida. É a primeira vez, eu acho, desde o início da pandemia, que a gente pode falar que a gente tem uma situação controlada da Covid na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente tem o menor taxa de transmissão, menor número de pacientes internados. Se não tiver nenhuma nova variante, a gente não tiver nenhum fator
de que a gente não previu, a gente pode dizer que a gente entra numa fase com risco muito menor a partir dessa semana, né? Hoje o Rio chegou a 60% da população da cidade com a vacinação contra a Covid completa com as 2 doses ou dose única. E um boletim da Prefeitura mostrou também que o número de novas internações semanais tiveram queda de 65% nas últimas 8 semanas epidemiológicas. Isso aconteceu depois do último pico de hospitalizações. Os demais índices, como o de casos confirmados e mortes, também continuam em queda. E essa boa notícia não é só para a cidade do Rio de Janeiro. Em todo o estado do Rio, houve uma queda de 40% nas internações e de 35% no número de óbitos. E um mapa da Covid da Secretaria Estadual de Saúde mostrou ainda que, pela primeira vez, todos os municípios fluminenses estão com risco baixo para a doença. Agora eu vou fazer uma pausa rápida de 30 segundos e logo mais eu volto com mais informação do noticiário de hoje, como os ataques do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, contra a empresa de energia elétrica Light. Quer 6 meses de Globoplay? Assim, de presente? É fácil. Você só precisa assinar o Globo Impresso e pronto. Você vai receber todo dia, na porta da sua casa, o jornal produzido de acordo com as normas mais rigorosas contra a Covid-19. E ainda leva 6 meses de Globoplay para maratonar séries, assistir novelas, ver filmes e muito mais. São 6 meses de conteúdo liberado. Ligue para 4002-5300 e faça agora a sua assinatura. 4002-5300. Agora sim eu tô de volta, ouve só essa história. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, chamou a empresa de energia elétrica Light de vagabunda nas redes sociais nessa sexta-feira. É isso mesmo que você ouviu, não vou repetir. Mas essa treta aí não começou do nada. Essa declaração do prefeito veio após a Light suspender por falta de pagamento o fornecimento de energia de 66 unidades administrativas da Prefeitura do Rio. A distribuidora alega que a Prefeitura tem uma dívida de 261 milhões de reais. E desse valor, 68 milhões são referentes a esse ano. Mas a Prefeitura do Rio disse que as contas da Light do ano de 2021 estão em dia, com exceção de algumas contas da saúde que estão em fase final de liquidação. A Prefeitura também disse que a iniciativa da Light não se refere aos débitos de 2021, e sim a dívidas que não foram pagas pela gestão anterior. E hoje, fora das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes disse que as dívidas vão ser pagas. Nós reconhecemos as dívidas, não negamos as dívidas, não somos irresponsáveis, pagaremos todos aqueles que irresponsavelmente não foram pagos no governo anterior, mas nós resolvemos estabelecer uma regra clara, aprovada em lei municipal. Essa lei municipal já foi aprovada em primeira discussão na Câmara. Imagino que deva ser votada, acho até que semana que vem, em que nós vamos parcelar essas dívidas, reconhecendo as dívidas, e provavelmente faremos aquilo que chama-se de leilão reverso, ou seja, quem oferecer maior desconto recebe primeiro e pode até receber à vista. Depois, Eduardo Paes voltou a criticar a distribuidora de energia. Além de eu não aceitar lobby, eu não aceito chantagem. A maneira com que a Light procedeu é uma maneira quase de uma estratégia de guerra. Geopoliticamente, eles escolhem alvos certeiros para dar uma espécie de aviso ao município. Só que essa estratégia aqui, ela não vai funcionar, né? Eu também posso dedicar uma parte do meu tempo a escolher alvos estratégicos. Uma empresa que não cumpre, em geral, com as regras de tempo de apagamento, que não poda as árvores da cidade nas áreas com fiação, que desrespeita as regras estabelecidas por legislação federal e estadual de desligamento. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 1,29% aos 114.648 pontos.
No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 1,10%, cotado a R$ 5,452. Já o euro fechou o dia com uma desvalorização de 1,06%, cotado a R$ 6,324. E uma notícia que chamou a atenção do mercado hoje foi que o Grupo Pão de Açúcar anunciou que fechou a venda de 71 lojas do hipermercado Extra ou Extra, se você estiver no Rio de Janeiro, para o açaí pelo valor de mais de 5 bilhões de reais. E com isso, o grupo vai deixar de operar com o modelo de hipermercado no Brasil. No cenário internacional, o parlamentar britânico David Amess, de 69 anos, morreu após ser esfaqueado durante um encontro com eleitores na Inglaterra. Segundo a emissora britânica Sky, um homem invadiu uma igreja onde estava acontecendo um encontro e esfaqueou o parlamentar diversas vezes. David Amess era do Partido Conservador do Reino Unido, que é o mesmo partido do primeiro-ministro Boris Johnson. E as principais bandeiras defendidas por ele eram o bem-estar animal e temas ligados às campanhas pró-vida, que são contra o aborto. Agora, indo para a América, os Estados Unidos vão suspender todas as restrições de viagens internacionais a partir do dia 8 de novembro para adultos estrangeiros que tiverem totalmente vacinados contra a Covid-19. Essa medida vale para todos os países, inclusive o Brasil, e também substitui o atual sistema, que restringe o voo de estrangeiros de determinados países e impõe outras restrições, como quarentenas obrigatórias. Os estrangeiros que viajarem aos Estados Unidos devem estar totalmente imunizados e apresentar o comprovante de vacinação antes de embarcar. E além disso, o país vai manter a exigência do passageiro apresentar um teste negativo de Covid feito até 3 dias antes do embarque. E para fechar aqui o nosso giro, vamos para o Afeganistão. Uma grande explosão deixou mais de 30 mortos e mais de 50 feridos nessa sexta-feira em uma mesquita xiita na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão. Por enquanto, nenhum grupo terrorista assumiu a autoria dessa explosão. Sara, sou eu, Daniel. Eu atravessei o país inteiro pra te ver e eu não vou embora daqui até te encontrar. Eu não sei porque é que você sumiu, mas eu precisava falar contigo, sabe? De sua voz. Se você gosta de cinema brasileiro, eu tenho uma boa notícia. A Academia Brasileira de Cinema escolheu o filme Deserto Particular, de Ali Muritiba, para representar o Brasil no Oscar 2022, que vai acontecer em março. Esse longa ganhou a disputa com outras 14 produções, entre eles o favorito Sete Prisioneiros, filme da Netflix, que é dirigido por Alexandre Morato, que tem Rodrigo Santoro no elenco. Outro que também estava na disputa era A Medida Provisória, que foi dirigido por Lázaro Ramos. Esse filme, Deserto Particular, conta a história de um ex-policial que mora em Curitiba e tem uma vida infeliz. E isso muda quando ele parte para uma profunda jornada ao sertão da Bahia à procura de Sara, que é uma transexual com quem ele desenvolve uma relação amorosa a partir de aplicativos de mensagem. Esse filme ganhou a mostra Venice Days no Festival de Veneza nesse ano. E a lista final dos pré-indicados para melhor filme internacional vai ser anunciada no dia 21 de dezembro com 15 filmes. Já o anúncio oficial dos indicados ao Oscar, com apenas 5 escolhidos, vai ser anunciado no dia 8 de fevereiro. E agora fica aí a ansiedade e a torcida para que Deserto Particular entre nessa lista, né? Hoje é sexta-feira, um dia muito esperado, porque é dia de Rádio Sucupira, né? Bora ouvir? Um homem com as minhas preocupações não pode dormir bem. Preocupações políticas? Não somente políticas. E tenho tido tanta desilusão. Eu acho que esse desilusionismo acaba acabando comigo. Quantas vezes eu choro
ir no banheiro em casa. Minha esposa nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões. O que me faz agir dessa maneira, eu não sou mais um deputado. Com todo respeito ao deputado, se ele errar um voto, pode não influenciar em nada. Mas uma decisão minha mal tomada, muita gente sofre. Mexe na bolsa, no dólar, no preço do combustível. Pois é, sabe quando tu sofre um prefeito que quer lutar contra o atraso e pelo desenvolvimento do município. É fácil a vida do presidente? Acho que não é. Mas eu fico aqui, nesse posto de sacrifício. O que me conforta, e muito, é saber que naquela cadeira minha não está sentado um comunista. É meia dúzia de agitadores comunistas teleguiados de Moscou. Pra frente, sucupira! Alô? Alô, excelência? Sim, sou eu, excelência. Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência fosse mexendo os pauzinhos. Eu não mando na Petrobras. Agora, toda vez que aumenta o combustível, a culpa cai pra mim. Sim. Eu não posso melhor direcionar o preço do combustível. Mas quando aumenta, a culpa é minha. Aumenta o gás de cozinha, a culpa é minha. Sim, excelência. Excelentemente dito, excelência. Aceita as minhas saudações democráticas e petrolíferas, excelência. Será que devemos privatizar a Petrobras ou não? Não, mas se eles assinam com os gringos, mais facilmente com a gente, né, excelência? Se a gente pegar, fizer um fundo, botar lá umas ações da Petrobras, se não quiser privatizar, tudo bem, paga dividendos sociais. Agora, se quiser privatizar, aí sim, você vende. São jogadas, né, coronel? Jogadas. Modéstia à parte, o seu criado aqui é um gênio nisso. Eu entendo do assunto. Em matéria de manipulismo tributário, o senhor é um gênio. Isso é um monopólio. Isso não está fazendo bem a Petrobras, nem ao povo brasileiro que está cozinhando com lenha. Mas nós vamos assinar um contrato de risco com a Petrobras. Desses em que o risco é todo dela e o petróleo é nosso, e vamos provar o contrário. Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. Vou ver com a equipe o que isso pode fazer. Coronel Dorico, eu quero saber o tempo para os próximos dias. Será que vai chover? Ai, o que foi? É uma dorzinha enjoada. Dorzinha? Quer dizer que vai chover? Meu bom Deus nos ajudou agora com chuva. Dói. A gente autorizar o ministro Bento das Minas e Energia, decreta a bandeira vermelha, dói no coração, sabemos a dificuldade da energia elétrica. Vou pedir para ele, determinar que ele volte à bandeira normal a partir do mês que vem. O senhor vai ficar na história. Muito obrigado. E tenho a impressão que Sucupira será a salvação energética da humanidade. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Ao som da nova música do Coldplay em parceria com BTS, que foi lançada hoje, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Se você quiser anotar o nome dessa música, é My Universe. Agora sim, vou indo nessa, mas segunda-feira eu estou de volta. O roteiro de hoje foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o velho e tradicional e-mail, juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que na segunda-feira tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até segunda. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금의 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.